Bom dia, tudo bom? Eu vim hoje contar para vocês um pouquinho sobre os meus pensamentos da semana. Eu comecei a ler um livro chamado A Classe Média no Espelho, tá? Do Gessé Souza. E logo nas primeiras páginas do livro eu me deparei com uma parábola judaica, e eu achei bem interessante e queria compartilhar com vocês. Eu acho que é bem pertinente aos dias que a gente está vivendo. Eu tô cheio de papelzinho aqui, vou me perder, deixa eu só me organizar, tá? Então é assim. Um dia, a verdade e a mentira se encontraram. A mentira diz a verdade. Hoje está um dia maravilhoso. A verdade olha para o céu, desconfiada, e suspira, pois o dia estava realmente lindo. Elas passam algum tempo juntas, chegando finalmente a um poço. A mentira diz a verdade. A água está muito boa. Vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre que realmente a água está muito gostosa. Elas se despem e começam a tomar banho. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade, furiosa, sai do poço e corre para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. O mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. A pobre verdade volta ao poço e desaparece para sempre, escondendo nele sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo vestida como a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque o mundo não nutre o menor desejo de encontrar a verdade nua. Parábola judaica. Muito bem. Aí, refletindo sobre essa parábola, eu me deparo com o nosso comandante, como ele mesmo gosta de ser chamado, né? Sendo indagado pelos repórteres a respeito do número de mortes, do avanço das mortes, e ele responde: e daí? Né? Essa não é a primeira vez que o Bolsonaro minimiza ou subestima aí o perigo que o coronavírus representa. A semana passada, a gente falou sobre a saída do Moro. Então, teve a saída do Mandetta, teve a saída do Moro, e eu estava de olho na questão econômica, tentando observar o comportamento do Paulo Guedes. Paulo Guedes estava meio sumido, ele estava meio, assim, quieto, né? Houve até uma reunião que foram vários ministros falar sobre o projeto pró-Brasil, que deve estar aí por esses dias sendo apresentado como uma saída econômica. Então eu fiquei pensando, poxa, mas por que o presidente tá vendo, gente, tá assustador o número de mortes, todo mundo sabe que tá aumentando, né, a olhos vistos. Infelizmente, a gente já tá recebendo notícias de pessoas próximas de nós que estão perdendo irmãos, cunhados, pessoas se recuperando também, a gente tem que dizer, né, que também estão recuperando. Mas eu queria saber por que o presidente nega para a nação
a preocupação dele com o número de mortos. É um problema econômico, né? O medo dele de dizer, é um medo de ter que assumir que a saúde brasileira está uma droga, né? Realmente ele está com medo do desemprego? Ele está mais preocupado com o desemprego? Será que é uma questão... Nossa, minha cabeça fica confusa, a gente não consegue entender aonde é que está a verdade, né? Até onde a mentira está vestida de verdade. A crise brasileira já existia antes do Covid-19, não é uma novidade. Nós sabemos que 2019 foi um ano péssimo para a economia, a gente não teve números muito relevantes, a gente já entrou em 2020 com um índice muito baixo econômico, né? E o Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, ele é, por princípio, um economista liberal. O que significa isso? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Significa que ele não é muito favorável à intervenção do Estado na economia. Para o Paulo Guedes e para quem é da escola liberal, o Estado deve interferir o mínimo possível na economia. Vocês devem se lembrar do Adam Smith, se alguém já estudou um pouquinho aí de economia. O Adam Smith é um dos pais do liberalismo econômico e ele usava a frase laissez-faire, laissez-passer, né? Significa deixar e fazer, deixar e passar. Capitalismo por si ajusta a economia. Então, interferir o mínimo possível na economia seria o mais viável do ponto de vista do Paulo Guedes, que é um liberal. Então, o Estado interferir o mínimo possível, né? Então, o liberalismo econômico, numa versão mais pura do capitalismo, de que o mercado deve funcionar livremente, sem interferência do Estado, apenas com a regulamentação suficiente aí para proteger os direitos de propriedade. Fora isso, deixa o capitalismo, o dinheiro, quem tem grana, levar a economia. Aí ontem, minha cabeça aí deu nó mesmo de vez, aparece o seu Paulo Guedes, né, numa entrevista, dizendo que o Brasil foi convidado para comandar um projeto dentro da OCDE. OCDE, gente, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Participam desse grupo 37 países e o Brasil está pleiteando uma vaga dentro desse grupo, que é o grupo dos países mais ricos e também de países potencialmente importantes. O Brasil seria esse país. Então, o Jair Bolsonaro, desde o começo da gestão dele, já vem se alinhando com a OCDE para conseguir uma vaga, porque isso significa que a gente teria, uma vez dentro da OCDE, várias consultorias que nos ajudariam a trazer capital para dentro do país, para que esse liberalismo funcionasse com esses investimentos, né, vindos desses países ricos, uma vez que seríamos parceiros, né? Então, o Paulo Guedes, que é ministro da Economia, veio a público essa semana, junto com o ministro da Casa Civil, o Braga Neto, a anunciar esse convite, que a OCDE está convidando o Brasil para coordenar o grupo de retomada da economia pós
coronavírus. Eles estão garganteando, estão falando, etc e tal, né? Isso, segundo eles, seria o fruto do reconhecimento, segundo Paulo Guedes, de que as medidas que o Brasil vem tomando na área econômica estão sendo reconhecidos. Que o fato do Brasil ter protegido o trabalhador, liberando o valor de R$600, né, por trabalhador, também suspendendo o contrato de trabalho, fazendo com que os patrões pudessem suspender temporariamente o contrato de trabalho, reduzindo a jornada de trabalho, seriam medidas super saudáveis e que a OCDE, então, reconheceu que o Brasil tem uma chance aí de aparecer no cenário econômico, né? Aí, gente, eu fui pesquisar. Vamos lá. O que será que essa OCDE vai trazer de bom para o Brasil? OCDE também, né? Gente, são os top. Imagina os 37 países ricos, né? E a OCDE, o Brasil tá lá, pleiteando. Quero a vaga, eu quero a vaga. Tinha a Argentina que estava na frente. Né? Tem países querendo, a Argentina estava na frente. E aí, com esse alinhamento do Bolsonaro com o Trump, a Argentina caiu. A Argentina foi retirada da fila, foi lá para o fim da fila. E o Brasilzão apareceu lá na primeira. Só que a OCDE apresenta para nós um documento, apresenta para nós um roteiro. Ó, vocês querem entrar? Beleza. Só que vocês vão ter que cumprir determinadas tarefas. Vocês têm lição de casa para fazer. A gente não vai colocar vocês sem ter essa lição de casa para fazer, né? Primeira lição de casa é a proteção social, né? Então, pessoas abaixo da linha da pobreza, que seria isso? Pessoas que ganham por dia $5, $5,5, devem ser assistidas pelo Estado. O tal do Bolsa Família, né? Então, atender de fato um número maior de pessoas para tentar erradicar a pobreza e, paralelo a isso, né, paralelo a essa erradicação da pobreza com a distribuição do Bolsa Família, investir em saúde e capacitar as pessoas para esse mercado que deve se abrir. Quer dizer, o CDE fala, se você fizer a lição de casa, tirar a população da linha de pobreza, melhorar a saúde e capacitar esses que estão recebendo o Bolsa Família para que eles deixem de receber o Bolsa Família e passem a ser pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. Então, a intenção não é entrada de dinheiro estrangeiro. Então, os investidores vão colocar dinheiro aqui, tem que ter mão de obra. Então, essa mão de obra que hoje está abaixo da linha de pobreza, que não tem a mínima condição de ser inserido no mercado de trabalho, tecnologicamente falando, um trabalho com exigências, né, capacidades que esse pessoal não tem, então ele teria que oferecer, tá? Também tem outras medidas econômicas fortes, que seriam taxas de juro baixa para regular a inflação. Também teria que reforçar a eficiência dos gastos. Então, no nosso orçamento, a gente deveria mexer, né, nos gastos públicos, mexer no salário dos funcionários públicos, né, diminuir os salários, diminuir as mordomias, né, regimes fiscais, que é a tal da reforma tributária, não só esses regimes de fiscais, não é só a cobrança de impostos, mas também como esses impostos vão ser distribuídos
no país, que é uma promessa antiga, que já vem desde o Lula 1, né, a necessidade de fazermos reformas fiscais. Se a gente for ver, o governo Bolsonaro ainda não fez reforma nenhuma. Ah, mas e a reforma previdenciária? Gente, nem foi dele, a reforma previdenciária estava pronta, né? Foi só que votou no período que ele estava, porque ela já estava em andamento, né? Então, os benefícios dentro ainda, ao CDE, ainda exige benefícios previdenciários. Esses benefícios previdenciários não seriam indexados ao salário mínimo, mas sim ao IPCA, aos índices de inflação. Então, a perda da inflação seria repassada para os aposentados, né? Aí, gente, o outro ponto que o CDE está pedindo. Então, eu já falei, ela tá pedindo, eu vou citar 3 coisas que ela está pedindo. A proteção social, lá do Bolsa Família, melhorar a questão capacitação, as medidas econômicas, que é taxa de juros, Banco Central também, com decisões orçamentárias mais autônomas, né? Porque hoje o Banco Central é muito político e não econômico, e deveria ser mais econômico, né? Então, forçar essa coisa do Banco Central, benefícios previdenciários, né? E agora eu vou falar de um item, gente, que é combate à corrupção. Você acha que a gente tem condição de entrar na OCDE, sendo que a OCDE pede que a corrupção, né, diminua. Ele sugere que autonomia jurídica e órgãos focados no combate à corrupção. Órgãos independentes do Legislativo e do Executivo. Gente do céu, ele mandou o homem embora para controlar a Polícia Federal. A verdade realmente está lá no poço, né, gente? Morrendo de vergonha. Como é que nós vamos falar de entrada na OCDE se a corrupção está comendo a solta? E que, quando chega-se perto da verdade, a mentira parece vestida de verdade. Não vai dar, né? Olha, gente, é lamentável, né? Nesse item corrupção tem várias coisas que a gente tá ficando cada vez mais longe, né? E ainda um outro item, que é meio ambiente. Tornar o desenvolvimento da nação mais verde, significa menos desmatamento, controlar melhor o desmatamento, principalmente da Amazônia. Fiscalizar e punir esse desmatamento. Não usar a economia sustentável da Amazonas como política de proteção. Não. A Amazônia tem que ser cuidada um caso à parte, né? Ela não vai entrar. E reforçar o quadro de fiscalização dessas áreas verdes. A gente tem toda uma legislação joia, mas a gente não coloca ela em prática. Então, gente, o convite que a OCDE está fazendo para o Brasil comandar o grupo econômico pós-coronavírus. Veja bem, o Brasil ainda não é membro da OCDE, ele está sendo testado, né? O Bolsonaro, inclusive, está comendo na mão do Trump, tudo que o Trump faz, ele amém, legal, vai lá, né? Porque ele está precisando desse apoio para o Brasil entrar na OCDE. Por que é bacana entrar lá? É bacana porque a gente tem grupos que vão direcionar a economia esses países todos, né, se irmanam, um ajudando o outro para resolver os seus problemas internos.
para resolver problemas que às vezes a gente não consegue enxergar. Outro do lado de fora, porque a OCDE tem técnicos, tem pesquisas muito importantes. Ela apresentou um relatório para o Brasil e no relatório é clara a condição que o Brasil está e o que é que precisa ser feito, o que é que precisa mexer para a gente entrar. Eu sei que agora ficou muita informação, talvez vocês não tenham captado de forma muito clara, mas eu vou pedir para vocês digitarem aí no Google, né, Brasil e a sigla OCDE. Então, O de ovo, C de casa, D de dado e E de elefante. Coloca aí, OCDE Brasil. E vamos ver o que vocês vão encontrar. Então, acho que a fábula que eu contei, né, no início, da verdade e da mentira, tá muito dentro disso. O Brasil quer entrar dentro de uma instituição que já existe desde 1960, que tem feito muitos países se acertarem, né, um cobrando do outro, né, um corporativismo para apontar erros e acertos, e o Brasil está com vontade de entrar nessa. Será que a gente tem condições de entrar? Não digo assim... tem um detalhe, hein, gente? Pensa que entrar lá é de graça. A gente tem que contribuir, né? É um clubinho. O OCDE é um clubinho. O Brasil vai ter que pagar para participar desse clubinho. Um ajuda o outro, né? O México, por exemplo, ele paga, se eu não me engano... gente, eu tenho para números, vocês sabem que eu sou péssima, né? Mas o México parece que paga 5 milhões de dólares por ano para participar da OCDE. Alguma coisa do tipo. Eu deveria ter anotado aqui e cometi esse erro. Mas enfim, fica aí a lição de casa para vocês. A verdade e a mentira, tá bom? Gente, de olho. E outra coisa, é Messias, mas não é Jesus, não salva? Bem feito para nós. Bem feito. Nós tínhamos 15 candidatos e a gente não soube escolher mais uma vez. Nessa hora, eu acho que até o picolé de chuchu estava fazendo muito melhor do que está fazendo nesse momento o Bolsonaro. Eu me solidarizo com as famílias que perderam, estão perdendo, né, familiares, e ver o presidente falar: e daí? O que eu tenho a ver com isso? Eu sou Messias, mas não sou Jesus. Era tudo que eu precisava ouvir de um governante. Gente, fiquem com Deus. Eu vou preparar melhor esse negócio do OCDE, porque é bastante confuso, mas eu quero que você vá ler. Leia um pouco, pesquisa. Essa semana o Paulo Guedes apareceu falando disso. Vai olhar para ver se é bom mesmo, tá? Bom sábado para vocês.